De volta ao terceiro bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com o psicólogo Pedro de Falco Fernandes, que trabalha em comunidades terapêuticas, trabalha com dependentes químicos. E o Pedro está aqui nos falando a visão dele, a opinião dele, né? Inclusive como profissional da psicologia, ou melhor, como um profissional da psicologia, o que é pertinente num tratamento dentro de uma comunidade terapêutica, né? Você estava dizendo sobre a questão das drogas, né, Pedro? Por favor, continue explorando a sua linha de raciocínio. Então, como havia dito, né, há 5, 6 mil anos atrás você tem relatos históricos do ser humano com as drogas. Né? E hoje que começa a ter uma problemática com as drogas. Então o problema não são as drogas, o problema é esse ser humano que entra em contato com essas drogas. E a partir disso começa a produzir outras substâncias para que ele consiga mais prazer imediato. Então, uma das primeiras frentes de trabalho que a gente faz é trazer para a compreensão desse dependente químico o quê? Essa dinâmica, a dinâmica da busca de prazer. Porque é muito interessante, você vai olhar a existência desse adicto, a droga foi um dos momentos onde ele tinha essa busca. Ali no contexto familiar, de alguma forma, ele foi aprendendo a ter essa busca de prazer imediata, essa busca de prazer constante e evitar ao máximo frustração. Muitas vezes porque teve frustração em excesso, muitas vezes porque não teve que lidar com frustração nenhuma. Então você já cria uma dinâmica onde a pessoa ela não quer lidar com a frustração. E aí ela vai utilizar de vários meios. Então você vê nas histórias dos adictos muitas mentiras, roubo, às vezes manipulação constante, e isso independendo de classe social, independendo de cor, independente de qualquer coisa. Então a gente tem que fazer aí o primeiro trabalho de aceitação. Então, quando eu falo para um adicto vai aceitar que ele é um dependente químico, o que eu estou falando que ele vai aceitar? Não é só o vício em droga. É aceitar muito mais do que eu sou uma pessoa que busca constantemente prazer imediato. Essa virou a busca da minha vida. Então, esse é o primeiro momento de dependência química. Então, depois disso, aceitei. O que eu começo a fazer? Eu tenho que começar a compreender o quê? Que prazer não é problema, e sim como eu busco esse prazer. Então, você vai ter a busca de prazer a curto prazo, prazer imediato, e você tem a busca de prazer a médio e longo prazo. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de prazer? O prazer a médio e longo prazo, ele é um prazer que você não tem ele agora, você faz uma ação que você não vai ter esse prazer agora, mas você tem ele lá na frente com ações que vão criar coisas, permanecer, comparando de uma forma bem simples. O prazer a curto prazo seria, por exemplo, eu, comer um doce. Sabe? E o prazer a médio e longo prazo seria aprender a fazer comida. Né? Então, assim, comer doce eu peço de alguém, né? Vamos lá, me faz um doce, eu peço minha mãe. Agora, aprender a fazer comida tem todo o trabalho, onde eu tenho que ir lá e pegar os ingredientes, eu tenho que ter dinheiro primeiro, vou lá, faço tudo. Depois de algumas horas, eu vou ter essa comida. Ou seja, eu criei ela. E normalmente o adicto, ou seja, o dependente químico, ele é muito ligado ao prazer imediato. Imediato. Ele não tem essa... Ele não quer criar coisas. O que é a dependência química em essência? Né? É o corpo pedindo a substância constantemente. Mas para chegar nesse ponto, ele teve que viver essa relação com a droga. Essa relação de ela me supre nesse momento, acabou o momento, o que eu faço? Busco outro momento. Não, mas por que eu não vou lidar com os meus problemas? Não, mas isso dá muito trabalho. Ou seja, não crio, não tenho trabalho, não me jogo em processos, não quero não tenho frustrar. noção. Eu não quero frustrar. E isso é o que o prazer a médio e longo prazo tem. Uma frustração direcionada, que na verdade a gente chamaria do quê? Sacrifício. Sabe? É o que o adicto não quer, muitas vezes. Ele não quer sacrificar, ele não quer passar por sacrifício. Na verdade, outro problema da nossa sociedade. Cada vez mais queremos evitar sacrifícios. Né? Vamos pensar, por exemplo, 20 anos atrás, eu quero mudar um canal na TV, eu tenho que levantar e lá, back na TV. Hoje não, acabou. Todo esse sacrifício foi eliminado. Isso não é um problema. Não é um problema, só que isso começa a nos ensinar que nós não precisamos passar por certo sacrifício. E se eu não tenho que passar pelo sacrifício de mudar o canal, por que eu tenho que passar pelo sacrifício de lidar com minha tristeza? De lidar com minha raiva, de lidar com minha angústia, o meu tédio. Aí você começa a gerar outras relações. Através dessa externa, materialista, você gera uma relação interna de busca de prazer imediato e
a busca de evitar frustração. E que, infelizmente, as drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, preenchem rapidamente, facilmente, imediatamente essas questões, né? Imediatamente. Eu não quero lidar com sacrifício, né? E aí é muito interessante, você vai perceber, por exemplo, que certas drogas têm um público-alvo muito específico. Vamos pegar, por exemplo, a maconha, né? Você não vai ver indivíduos que já são meio preguiçosos, muito lentos, usando maconha. Sabe? Você vai ver muitas vezes pessoas ansiosas, a maioria acaba sendo pessoas ansiosas. Por quê? Você usa, ela tem um efeito que relaxa, a pessoa se sente em calma. Essa pessoa que é muito ansiosa, às vezes não tem um contato com cocaína. Mas uma pessoa que costuma ter muito contato com cocaína é quem? Uma pessoa com baixa estima. Por quê? Usa cocaína, ela estimula ele se sente o cara. Então isso é legal você estar falando, Pedro, porque dá ao telespectador a noção psicológica da dependência química, porque existem grupos com características e perfis e personalidades, e cada droga consegue, né, atingir esse nicho. As drogas têm nichos. Tem, né? totalmente. E é preciso estar atento a isso para saber lidar com isso, ao invés de ter discursos generalizantes, né? Com certeza, né? E aí, por exemplo, você pega o crack, né? O crack, ele é uma substância que ele supre todos os males de uma pessoa, porque quando você coloca o crack na pessoa, ela tem uma liberação muito imediata de dopamina, que é um hormônio relacionado com prazer. Então, por 15 minutos, a pessoa não sente mais dor nenhuma. E aí, para que eu vou lidar com outras dores? Então, assim, pensa, né? Todo mundo que vai atrás do crack sabe que aquilo é ilegal, vai em lugares, assim, horrendos para conseguir aquilo. Aí, imagine o vazio existencial dessa pessoa para pegar e fazer uso daquilo. Não é uma pessoa que só está faltando força de vontade, que é vagabundo, como algumas pessoas dizem. Não, é uma pessoa em um sofrimento psíquico intenso. E portador de uma doença, como você disse no início do programa, e não é uma condição moral vagabundo ou não vagabundo, trabalhador ou não trabalhador, religioso ou não religioso. Existem questões psíquicas profundas, orgânicas também, profundas, né? E que a gente precisa estar atento para discutir. Exato. Então, isso aí vai compondo o que é realmente um trabalho com a dependência química. Ele tem que ter consciência das relações de prazer e ele tem que ter uma consciência de como lidar com esse prazer. Né? Porque não é errado você buscar um prazer imediato. O problema é quando a sua existência gira em torno de gratificação imediata. Pedro, infelizmente o nosso programa está se encerrando no momento em que a discussão está se aprofundando. Fica o convite para que você volte ao programa para a gente discutir especialmente essa colocação de que o prazer não é o problema, mas o viver em torno do prazer ou da satisfação imediata, não ter a condição de esperar processos, de criar, plantar, colher, igual você estava colocando. Aceito o convite para voltar e discutir mais isso com os nossos telespectadores. Pode ser? Com certeza, pode ser. Eu agradeço a sua participação, muito obrigado mesmo e volta. Com certeza. Valeu. Obrigado. Agradeço também a sua audiência e te convido a conhecer a revista, né, em que você tem também várias informações sobre saúde, que é a revista Fale Mais Sobre Isso, e você pode folhear uma versão virtual dela no nosso site, o falemaissobreisso.com.br. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e até a próxima semana em mais um Fale Mais Sobre Isso. Um oferecimento R. Bertolini Marketing. Canal da Gente. A gente curte você.